O Conselho Nacional da Justiça Federal acaba de baixar a resolução dispensando o Ministério Público Federal e a Polícia Federal remeterem ao juiz penal o inquérito ainda não terminado, a pretensão de obtenção de prazo para diligências ou de complementação daquele procedimento investigatório. A questão não é tão simples assim. O Conselho Federal da Ordem já reclamou ao Conselho Nacional de Justiça porque essa resolução do Conselho Nacional da Justiça Federal ofende abertamente o Código de Processo Penal, artigo 10, parágrafo 3º, o artigo 16, independentemente de providências outras relativas à atividade defensiva. Afirma-se no artigo 10, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. O parágrafo 3º do artigo 10 explicita: quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Esse dispositivo se harmoniza com o artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. O Conselho Nacional de Justiça Federal, com uma só penada, ofendeu 3 dispositivos do Código de Processo Penal. E não se dirá que os eminentes magistrados que fazem parte daquele conselho desconhecem a lei processual penal. E não se dirá que aquele Conselho Nacional não saiba que uma decisão de caráter administrativo não pode violentar a lei federal em plena vigência. Fazendo o Conselho Nacional de Justiça está a assegurar que a atividade do juiz nessa fase de prelibação da ação penal é meramente homologatória, não é não. O juiz tem obrigação de fiscalizar os autos de inquérito policial nessa fase, a saber se há abuso de poder, a saber se há ilegalidade outra, a saber, inclusive, se a autoridade policial e o próprio Ministério Público estão a se comportar com ofensa aos direitos e garantias individuais. Não é tão simples assim, eminentes magistrados. E por tal razão, entendendo que um órgão de caráter administrativo não pode violentar uma lei processual em pleno vigor, a Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Conselho Nacional de Justiça pedindo a derrogação desse teor dessa resolução baixada pelo Conselho Nacional da Justiça Federal. No aspecto prático, essa interpretação agressiva, contrária à lei processual penal, vem ofendendo seriamente o direito de defesa, porque aquela remessa ao juiz penal para a obtenção de novo prazo tem sido uma espécie de oásis dentro do qual a defesa exercita a sua atividade para poder, inclusive, examinar o que acontece ao inquérito policial, na medida em que, muitas vezes, o procedimento investigatório é engavetado pela autoridade policial e, se, quando tramitando diretamente ao Ministério Público, o engavetamento é duplo. Tanto se faz nos escaninhos da polícia como nos escaninhos do Ministério Público. Isso não se faz, a ordem já foi ao Conselho Nacional de Justiça e se espera e se aguarda, evidentemente, que o Conselho Nacional de Justiça determine ao Conselho Nacional de Justiça Federal, ou da Justiça Federal, que pare com essa brincadeira, porque brincadeira é quando se ofende a dogmática, se pretende substituir a lei processual penal de uma forma tão agressiva, só se pode entender se esteja a examinar
a doutrina processual penal e a própria lei com dose menor de lealdade, de seriedade no exame dessa situação. E ponto final.